Você já pediu perdão a Deus, mas ainda vive como se não tivesse sido perdoado. Perdão e restauração. O Deus que perdoa é o Deus que restaura sua vida. O Salmo 32 é uma continuação do Salmo 51. Depois do pecado grave de Davi, adultério, engano, homicídio. O segundo livro de Samuel, no capítulo 11, relata isso. No Salmo 51, ele chora. No Salmo 32, ele testemunha. O maior problema da humanidade não são governos. O maior problema da humanidade não são ditaduras. O maior problema da humanidade é o pecado. Ele é a causa dos males. E devemos tomar muito cuidado nessas ideologias que tiram o foco da origem do problema da humanidade e apresentam substitutos, cosmovisões substitutas. O problema da humanidade é o pecado, mas Cristo proveu o caminho de volta para Deus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra hebraica para pecado aqui equivale a errar o alvo. Mas o Evangelho não é sobre o tamanho do pecado, é sobre a grandeza do perdão. O Salmo 32 começa com 4 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Salmo 32, verso 1. A palavra para transgressão aqui é pecha, rebelião consciente, pecado coberto, iniquidade não imputada. Romanos capítulo 7, verso 8, confirma isso. Deus cobre, Deus remove, Deus não imputa. O Stott disse que o maior milagre não é a cura do corpo, mas o perdão da culpa. Escute isso. Perdão de Deus não te coloca em escanteio, não te transforma em crente de segunda classe. Muitas igrejas, muitas denominações, muitos ministérios e muitos ministros têm negado esta verdade do Evangelho. Deus não brinca de perdoar. E quando Ele perdoa, Ele não te torna em uma subclasse de cristãos. Na igreja, nós temos visto em muitos lugares esta divisão clericalista, ou esta divisão meio que criando um arraial dos impuros, que são aqueles que tiveram pecados públicos. Isto não é evangelho. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirem ao Deus vivo. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe perdão parcial de Deus. E o perdão de Deus reintegra na vida de Deus. Muitos ministros, muitos ministérios estão em rebeldia contra Deus. Porque até falam de forma dogmática e de forma teológica sobre o perdão. Mas na praticidade do dia a dia da igreja, o que vemos é uma verdadeira segregação, onde há um bairrismo que parece dizer que o sangue de Cristo não tem poder de resgatar e de restaurar pecadores, pois tornam os irmãos faltosos em uma subclasse de cristãos. Mas se você foi perdoado, você foi justamente e realmente perdoado, justificado e santificado. Deus não vai jogar na sua cara o que já foi coberto pelo sangue. Quem faz isso é, repito, a religião. Isaías 43, 25 diz isso. Mas não minimize o pecado. Isto aqui não é um salvo-conduto, não é uma carta branca para viver deliberadamente na prática do pecado. Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Salmo 32, verso 3. O pecado não confessado adoece a alma, rouba a alegria, enfraquece os ossos. A mão de Deus pesava sobre ele no verso 4.
O pecador desenfreado tem Deus como seu próprio adversário. Então, muitas vezes, a pessoa está enfrentando situações e diz é os inimigos, e ela está se opondo ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas quando ele confessa, tua iniquidade perdoastes, verso 5 do capítulo 32 que estamos analisando. Confessar é iadar, lançar para fora, admitir. Na vida do discipulado cristão, precisamos estar preparados para lidar com as falhas dos irmãos. Infelizmente, muitos obreiros, muitos pastores, muitos líderes assemelham a cirurgiões que têm medo de bisturi e medo de sangue. Porque, de fato, precisamos trabalhar com a prevenção do pecado, impedir, fazer com que as pessoas não pequem deliberadamente em paz. Mas, se a lepra já estar ali, alguém precisa ter coragem, prestar atenção no serviço, colocar as mãos na luva e operar o doente, muitas vezes sem a certeza que vai conseguir reestabelecer. Mas o que temos visto nos nossos dias é uma tentativa de criar uma sociedade hipócrita, onde, e eu falo isso no âmbito ministerial, onde finge-se que ali não existe pecado e se existir, tem que jogar este para fora e não tratar, não cuidar, ou até mesmo aqueles que erraram e se colocam no caminho, se colocam à disposição, se colocam ali, seguindo, caminhando, existe uma tendência de querer condená-los para sempre. Se este conteúdo está falando com você, curta, comente, compartilhe e participe da saga Descortinando Salmos. Você não imagina o que Deus pode fazer em sua vida quando você decide caminhar verso por verso nas Escrituras. Quem está falando isso é Davi, o homem que contou o exército sem consultar a Deus, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, homem que colocou um dos seus súditos, um dos seus soldados, como Urias, na linha de frente para morrer. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 15. Ele estava dizendo, eu fui perdoado. Isto é evangelho. Não é a indústria da culpa. Não é o mercantilismo religioso. Não é manipulação espiritual. É graça. E muitos têm medo e espanto da graça. Aí o medo da tal da hipergraça. E entendo o medo deste, que na verdade usar da liberdade para dar lugar à carne. Mas a graça soberana não pode ser outra coisa senão hiper, porque ela é grande. Então é preciso ter um ajuste nesses termos. Como diz Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguns adeptos da teologia do medo, alguns negacionistas da graça, têm esse verso apenas como algo por estar. Na vida de praticidade da igreja, eles não querem que os irmãos recebam esta graça. Mas, como já foi dito, o perdão não é licença para pecar, é reestabelecimento da comunhão. A palavra para perdoar também carrega a ideia de nasha, carregar para longe. Deus remove a culpa. Você não precisa viver pelos cantos, com vergonha. Você não precisa, se estar em uma igreja bíblica, se sentir raça inferior, com medo de orar, achando que Deus não vai te ouvir. Isaías 59, verso 2 diz que o pecado faz a separação entre o homem e Deus, mas o perdão promove o caminho, o perdão restaura esta comunhão. Existe um caminho de volta. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Arrependimento verdadeiro gera nojo do pecado, muda a rota, reposiciona a vida. Você não é descartável.
Você não é ouro puro de Ofir, mas você também não é descartável. Você não é caso perdido. Se você se colocar diante de Deus, a restauração pode ser plena. Agora ore comigo. Pai justo, em nome de Jesus Cristo, em tua graça e maestria, nós nos rendemos diante dela e entramos em vossa presença através do novo e vivo caminho concedido pelo sangue de Jesus por nós vestido no Calvário. Meu Deus, a indústria religiosa da culpa no Brasil está dizendo que este irmão que se achou faltoso tem que morrer em seus pecados. Ou que ele até pode ali participar da comunidade dos filhos de Deus, mas que ele tem que ser uma subclasse. Não foi isso que o Evangelho nos ensinou. Cristo é a nossa liberdade. Então todas as palavras de acusação, Romanos 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. Restaura esse irmão hoje, levanta essa irmã do chão, faz com que ela volte a andar em vida de santidade, faz com que ele olhe para ti e o peso da culpa, da mazela, do pecado, da gangrena que destrói, que amassa, que humilha o homem, seja retirado e o Senhor dê vestes novas de louvor a essas vidas, vestes de alegria ao invés de cinza. Ó Deus querido, reestabelece esse irmão, tira a culpa, tira a vergonha, tira a dor e prepara a igreja, que tem sido em muitos lugares, muito menina ao tratar, não a totalidade, a plenitude da igreja que é bela, mas alguns setores têm sido muito irresponsáveis em relação a receber aqueles que precisam de abraço, de amor e perdão. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém, deixe aquele like que ajuda no engajamento e se inscreva também aí na plataforma e participe conosco diariamente dessa saga Descortinando os Salmos. O perdão de Deus te alcança hoje. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos cor carmesim ou de escarlata, o sangue te torna mais alvo do que a neve. Se arrependa, deixe os seus pecados e passe a viver para Cristo. Que nessa manhã Deus abençoe Brasília, Deus abençoe Brasil, Deus abençoe e proteja, resgate, lide e trate com as nações. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, amém, amém.